dia, Ourinhos, bom dia, Hospital São Luís Gonzaga, Sorocaba, Itapeva, Barreto, Jaú, Franca, Votuporanga, Marília e a FEOSP. O EducaSUS aqui dando prosseguimento à sua programação semanal. A semana passada nós tivemos na sexta-feira o dia do trauma. E aqui essa semana, aqui, por consequente, nós estamos discutindo temas relacionados ao trauma. Nós estamos aqui com o Dr. Renato Zan, que é presidente do Núcleo de Acidentes à Violência da Faculdade aqui de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. E nós estamos também com o Dr. Luciano Haddad, que coordena o ambulatório de coluna aqui da Santa Casa, no que se refere a trauma raquimedular, que vai ser a discussão de hoje. O EducaSUS agradece a Secretaria da Saúde, que está patrocinando todo o projeto EducaSUS, bem como a FEOSP, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Paulista de Medicina e todas as santas casas ligadas aqui por videoconferência. Então, agora com você, Dr. Renato. Muito obrigado. Na qualidade de presidente do Núcleo de Acidentes e Violência da Santa Casa de São Paulo, desejo agradecer os organizadores e as entidades envolvidas no projeto EducaSUS, bem como a vocês, profissionais ligados ao ensino, à saúde e ao bem-estar das pessoas e da sociedade. O Avisa, ele foi formado em 2004 e congrega profissionais dos mais variados setores, tanto da faculdade quanto da Irmandade de Ciências Médicas. A proposta fundamental do Avisa é contribuir com todos os departamentos e unidades de serviço da Santa Casa, desde a promoção até a reabilitação das vítimas de acidente e violência. Nesse momento, uma outra proposta importante é na formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas para o mais grave problema de saúde pública que nós temos hoje nas grandes metrópoles, que são as vítimas de acidente e violência. Compartilhar experiências e estabelecer parcerias é o motivo da nossa reunião de hoje. No Brasil, dados das sociedades que tratam de trauma nos revelam que 14 pessoas por hora, que cerca de 350 pessoas por dia, 120 mil pessoas por ano morrem vítimas de acidentes ou violências. Por outro lado, 500 mil pessoas ficam sequeladas. Para dimensionar a magnitude e o impacto desses eventos, existem a coleta e análise de vários dados, desde dados de morbidade até aqueles de mortalidade. Os de mortalidade são facilmente verificados nos sistemas de informação à mortalidade, enquanto que aqueles de morbidade são relacionados aos dados hospitalares, com as suas várias limitações. Eles se restringem a casos graves, se restringem aos dados exclusivos da vítima, a descrição normalmente é sucinta e muita subnotificação. De outubro de 2008 a setembro de 2009, as unidades de pronto atendimento do Hospital Central da Santa Casa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, estuda o atendimento dos casos notificados como acidentes e violência relacionados com o atendimento global nas unidades de pronto-socorro. Como vocês podem verificar, em média, eles representam 10% do atendimento. Nesses 12 meses, conseguimos validar aproximadamente 29 mil fichas, dos quais 75% representavam os acidentes, 12% violências e eventos indeterminados, 13%, que poderiam ser tanto violências como acidentes. Mensalmente, atendemos 2.500 casos de acidentes e violências na Santa Casa, nas suas unidades de pronto-socorro. Por volta de 1.000 quedas, 300 acidentes de transporte,
600 outros tipos de acidentes e eventos indeterminados de violência, 600. Como chegam ao nosso hospital? A grande maioria por meios não especializados. Somente 14% que chegam ao nosso hospital por uma unidade de resgate. O nosso assunto de amanhã vai ser justamente o atendimento pré-hospitalar, que envolve o resgate por meios especializados. Essa é a distribuição da morbidade por sexo e por idade, distribuição clássica, onde os adultos jovens masculinos são a grande maioria. O tipo de lesão, apesar de sermos um hospital terciário, referência para trauma, e como todas as santas casas do estado e do Brasil funcionam como hospital local, a maioria da procura pelas nossas unidades de urgência são os traumas superficiais e os ferimentos de toda a monta. Os politraumatizados representam 6% desse atendimento nas nossas unidades de PS. Quanto ao local de lesão, os membros superior e inferior representam praticamente metade dos atendimentos, sendo secundados pelos traumas da região de cabeça, e o pescoço e o tórax entram com mais 3,5%. A grande maioria ou obtém alta logo após o primeiro atendimento ou logo após um breve período de observação. As internações e as transferências representam 9% e, felizmente, o óbito no primeiro atendimento, isto é, no PS, no tratamento inicial, é muito baixo. É com satisfação que convidamos o Dr. Luciano Haddad para realmente palestrar com vocês a avaliação inicial do trauma raquimedular. Muito obrigado e à disposição. Obrigado, doutor Renato, doutor Sadal, obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou falar um tema bastante importante em relação ao traumatismo de uma maneira geral. Mas eu gostaria de falar aqui que toda vez que eu vou dar essa aula, eu venho dando essas aulas há bastante tempo já, em congressos, em conferências, a gente percebe que existe uma certa ansiedade, uma ansiedade bastante comum, somente naquele atendimento inicial, desde a fase pré-hospitalar, que eu vou dizer o que é essa fase pré-hospitalar, até a entrada da admissão ao hospital, ao pronto atendimento. Porque não existe hoje, de uma maneira, de uma evidência clara, medicamentos que nós podemos introduzir no trauma medular. E isso gera um pouco de ansiedade ao médico generalista, ao médico que atende, porque normalmente esse tipo de tratamento sempre se vincula ao especialista. Eu vou falar um pouquinho a respeito do trauma, vou dar uma pincelada, porque é um assunto bastante extenso, logicamente, e como que aqui é uma interatividade bastante grande, então eu vou adentrar um pouco da parte da fisiopatologia do trauma raquimedular, um pouquinho do tratamento, logicamente que é muito importante, mas eu vou iniciar também aqui com um caso clínico. Eu gostaria que todos os colegas que estavam assistindo a gente falassem um pouquinho o que eles faziam em todos os locais das Santas Casas, que tipo de atendimento e qual o procedimento eles dariam em relação a esse tipo de caso. Lógico que é um caso simples, é um caso mais afunilado a uma avaliação neurológica inicialmente, mas nós vamos discutir um pouquinho o caso. Bom, eu vou falar da história do caso, JCS, 32 anos, sexo masculino, natural de São Paulo, deu entrada ao pronto-socorro, trazido pelo SAMU, vítima de colisão veicular traseira. Então, era um rapaz que estava dirigindo, certo? Houve uma colisão traseira, não foi de médio impacto, a gente considera mais de 50, 60 km por hora. O paciente não teve choque no para-brisa, estava usando cinto de segurança e o paciente apresentou um movimento de ida e volta em relação ao banco. Chegou no pronto atendimento com Glasgow de 15, hemodinamicamente estável, com colar cervical e prancha longa. Queixaço de cervicalgia e parestesia de membros superiores. Formigamentos de membros superiores era a queixa inicial do paciente. Estava consciente. Estava com colar cervical e prancha longa. Ok? Direcionando ao exame neurológico, né, propriamente dito, na parte abdominal, a parte torácica foi tudo visto, não tinha nada de importante.
O paciente apresentava-se de uma maneira consciente, orientada no tempo e espaço. As manobras deficitárias, motoras de membros superiores e membros inferiores, sem alterações. Sensibilidade térmica dolorosa apresentava o que? Uma desestesia no dermato C5. O dermato C5 é esse dermato aqui na região mais próxima ao polegar e lateral do antebraço, ok? Bilateralmente. Os reflexos estavam normais e tinha uma dor palpação nos processos espinhosos posteriores na região cervical. O toque retal não tinha alterações, apresentava com Glasgow de 15. Eu gostaria aos colegas que estão nos assistindo, lógico que eu vou adentrar bastante ainda ao assunto, nós vamos fazer uma bastante literalidade, mas que tipo de exame inicialmente vocês dariam de entrada nesse paciente? Que tipo de exame, o que vocês fariam em termos de procedimento de admissão? Eu queria chamar o João Paulo do Votuporanga, você que é cirurgião geral aí do pronto-socorro. João Paulo, você queria falar alguma coisa? Bom dia, Sadal, bom dia a todos em São Paulo, bom dia a todos os colegas. É um caso bastante interessante e é um caso que a gente pega aqui rotineiramente também no nosso pronto-socorro da Santa Casa, porque nós temos várias rodovias que passam aqui na nossa região e temos muito politraumatizados com esse aspecto, com esse padrão. Aqui a gente tem como norma, nós temos um protocolo, até com um colega da neurocirurgia, que ele nos dá uma orientação e ele nos dá, porque o neurocirurgião não fica no plantão aqui. Nós temos os socorristas que vão dar o primeiro atendimento e esses socorristas, com esse quadro que o colega passou, inicialmente ele iria ficar na prancha, manter o colar cervical, ele iria, depois do exame físico feito, ele iria passar por uma série de exames radiológicos, inicialmente um raio-x de tórax, um raio-x de coluna cervical. Às vezes, se o paciente é muito obeso, a gente não consegue ver todas as vértebras, a gente coloca uma posição especial de nadador também, que o próprio colega da neuro nos ensinou aqui a colocar nessa posição, para visibilizar todos os corpos vertebrais cervicais. E assim, eu acho que esse paciente é um paciente que deve ser observado. Ele vai fazer um raio-x de coluna cervical, um raio-x de tórax, um raio-x de bacia, que a gente tem um protocolo aqui com o pessoal da ortopedia também e com a turma do trauma. Eu sou cirurgião de pulmão, então a gente fica acompanhando também, mas não no primeiro atendimento. Quem dá o primeiro atendimento são os socorristas, que nós temos hoje na Santa Casa 2 socorristas. Geralmente a gente tenta colocar um clínico e um cirurgião para receber um paciente desse tipo que vocês comentaram. Mas inicialmente faria um estudo radiológico desse paciente e manteria ele observado com um abocate 16, e, se possível, monitorizado na sala de emergência mesmo. Volta para cá. Luciano, como é que foi conduzido? O que aconteceu com esse paciente? Bom, obrigado, doutor João Paulo. Olha, nós adentramos o paciente, né? Nós fizemos aqui um procedimento, conforme foi discutido aqui, radiológico. Eu vou mostrar o principal tipo de... Eu não trouxe todas as imagens, logicamente, pelo tempo curto, mas eu trouxe uma imagem principal. Então, nós observamos aqui, nessa radiografia simples de perfil cervical, nós observamos que existe aqui um escorregamento vertebral, né? O corpo vertebral está com sua morfologia preservada, existe um deslizamento do C5 em relação a C6, o espaço discal está diminuído e o forame intervertebral se observa que está com certo assim, avanço para dentro dele nessa imagem de perfil. Logicamente que apesar das queixas deles, não vou discutir daqui a pouquinho porque nós fizemos isso, nós fizemos uma ressonância. Na ressonância magnética observa-se que existe ao mesmo padrão radiológico, não existe uma fratura digna ou factível aqui no ponto de vista da ressonância. Nós observamos que parece que tem uma hernia discal, na verdade é um escorregamento desse corpo em cima do outro, quer dizer, existe um deslizamento dessa região. Observa-se o edema de corpo que aparece nessa região, em T2, nessa ressonância magnética, uma leve diminuição da coluna licórica, uma certa compressão, e quando isso acontece, eu já falo entre mão que provavelmente 1/3 do canal vertebral está comprometido. Quando chega a encostar a medula, aqui está a medula. Bom,
Esse paciente, logicamente, foi feito um tratamento cirúrgico, só vou discutir aqui rapidamente. A ressonância de córtex axial mostrando que não existe tanta compressão, olha a medula, olha o espaço licórico, a raiz, as forames antivertebrais, só observa um certo abaulamento nessa região. E foi feito um tratamento cirúrgico, que olha, redução, colocação de enxerto e colocação de placa e parafuso. Esse foi um tratamento cirúrgico. Isso não é o comum de acontecer. Então eu vou entrar um pouquinho do tratamento relacionado à fase do trauma raquimedular. E eu vou falar assim, existem duas fases distintas no trauma raquimedular. Existe uma fase chamada de fase pré-hospitalar e uma fase hospitalar. A fase pré-hospitalar é aquela que nós vimos os pacientes desde o trauma até a sua admissão. É uma fase muito importante porque, primeiramente, nós temos que ter critérios nessa avaliação. E critérios desses já relacionados à TLS. Nós nunca podemos esquecer o ABC, que é muito importante. É o tratamento primário no traumatismo, não tanto do ponto de vista, também por vista do traumatismo raquimedular, como também para outros tipos de traumatismos. E essa fase eu vejo que é muito importante, porque a mortalidade, pessoal, de trauma raquimedular nessa fase, ela varia de 26% a 47%. Antes na fase pré-hospitalar. E na fase de admissão, já adentrando ao hospital, a mortalidade ela diminui, chegando a aproximadamente de 9% a 16% na literatura médica. Então, olha como essa fase é importante. Porque nós não podemos deteriorar mais a quadro neurológico nessa fase. Então, nessa fase, nós temos que pensar que nós temos que imobilizar o paciente do ponto de vista de coluna cervical, nós temos que colocar uma prancha longa no paciente para que não piore ou deteriore mais o paciente. Logicamente, nós temos que pensar nos primeiros tratamentos básicos desses três detalhes. A partir do momento que ele entra na fase hospitalar, aí sim vamos dar procedimentos mais específicos com relação ao trauma raquimedular. Então, eu vou falar aqui a incidência da trauma raquimedular dentro da literatura brasileira e um pouco da América do Norte. Então é uma incidência nova, ela foi publicada na... Espera um pouquinho. Abre aqui. Nós vimos uma pergunta de Marília, só queria que o Dr. Luciano encerrasse, aí voltamos depois para a Marília para fazer a pergunta. Nós estamos observando aqui a pergunta de Marília. Então tudo bem, Marília? Bom dia. Nós gostaríamos de ver a imagem Pode falar. Bom dia. Gostaríamos que nós aqui do serviço, gostaríamos que fosse projetado tanto a imagem radiográfica quanto a ressonância, porque para nós aqui não foi demonstrado nenhuma imagem. Tá bom, nós estamos voltando para a radiografia então. Volta a ressonância. Aí, volta mais um pouquinho. Ok. Oi. Se dá um tempinho, só assim que Marília, tudo bem? Vocês estão vendo a imagem? Não. Não está saindo a imagem. Marília Votuporanga, está vendo a imagem? Não. João Paulo Votuporanga, vocês estão conseguindo ver a imagem do PowerPoint? Estamos conseguindo ver, Sadal. Sorocaba, a doutora Aristides, não está conseguindo ver a imagem. Queria saber se detectar se o problema está lá. Sorocaba, está conseguindo ver a imagem do PowerPoint? Doutora Aristides, liga o microfone dele. Sadal, deixa eu pôr o microfone para nós. Eu vou... Estou ouvindo. Ah, sim, Sadal. Está ouvindo, Sadal? A imagem, vocês estão conseguindo ver a imagem? Ambas as imagens, tanto da radiografia quanto da tomografia. Perfeito, tá? Muito bem. Passar. Marília, não sei se... Marília, vocês estão voltando a ver a imagem, não sei se está com problema do link. Daí, eu não sei se o link precisaria estar regulando com a parte técnica, talvez isso esteja dificultando a imagem. Barretos também está sem imagem? Não temos imagem. Eu vou... Fecha o microfone. Agora sim. Abre o microfone. Estão vendo a imagem agora? Barretos, Marília. Sim. Então vamos lá. Desculpa, vamos um pouco mais lento. Itapeva. Pode falar, Itapeva. Nós estamos ouvindo. Eu queria uma dúvida, Luciano.
Nesse trauma raquimedular seu, foi uma colisão. Eu tenho uma dúvida, eu sou cirurgião geral aqui. Nesse trauma raquimedular seu, o paciente teve uma colisão traseira. Eu acho que é importante a gente salientar que se esse carro tivesse um apoio de cabeça, provavelmente não existiria esse trauma raquimedular. Acho que é importante na história do acidente contar que não tinha o apoio de cabeça no banco desse passageiro. Segunda dúvida que eu teria nesse caso, esses pacientes quando chegam na prancha longa, além do colar cervical, eles têm uma fixação da cabeça com os apoios laterais fixado com tiras. Como que o nosso socorrista procede para mudar esse paciente de uma maca, para levar até o raio-x, para fazer um perfil dessa coluna cervical? Como que ele se comporta em relação à cabeça, apesar de estar com o colar cervical? Abre aqui. Obrigado aí pela pergunta. Olha, inicialmente, nós temos que lembrar que o impacto ele foi a 60 km por hora. É um impacto importante. Apesar de termos o apoio de cabeça, existe um processo de chicote. O processo de chicote, ele depende não só do ponto de vista da morfologia do corpo, do tórax, em relação à cabeça. Então, quando você faz um chicote, uma vez você faz um movimento, às vezes, de flexo e compressão. E esse movimento de flexo e compressão, ela provoca esse deslizamento. Muito comum, somente em pacientes que têm morbidades previamente, por exemplo, tabagistas, pacientes osteoporóticos, onde que tem um ligamento um pouquinho mais frouxo em relação a esse movimento. Existe um movimento patológico um pouquinho mais intenso. Não é esse caso, particularmente, mas sem dúvida, houve uma diminuição muito importante em relação à parte de patologia relacionada à luxação sem fratura pelo encosto posterior. Quanto ao dinamismo que eu queria falar em relação à posição de passagem do local do acidente, onde que o paciente está estirado ou está passado, ele é tirado primeiro, colocado o colar cervical dentro do veicular. Ele é colocado pelo SAMU, eles colocam o colar, eles projetam, eles deitam o banco, se necessário eles cortam pedaços da região, eles transecam a parte da parte metálica e colocam de uma maneira bem lenta, para que não deteriore mais a parte, tanto a parte neurológica como a parte craniana, como pode estar relacionado ao traumatismo crânioencefálico. Então o procedimento, apesar que ele é um procedimento simples, mas tem que ser bastante vigiado, porque pode piorar exatamente isso daí. Agora, eu posso dar oportunidade? Uma coisa agora que eu acho que foi bem colocado aqui para discussão é que mesmo com encosto, existe um mecanismo de chicote que aí causa lesão neurológica. Perfeito, porque o impacto que eu dei o exemplo foi um impacto posterior, mas não tem que ver que passou um impacto anterior. Entendeu? O paciente pode levar um trauma direto no para-brisa, ele pode ser jogado lateral, pode ser um impacto lateral. Então existe um movimento dinâmico bastante intenso nessa região. E quando eu falei, dependendo da localização, às vezes o paciente está dirigindo, ele está olhando para o lado direito e ele não vê o impacto. Então quando ele bate, ele já tem uma rotatividade muito rápida. Então depende muito da posição da cabeça, da posição que foi o impacto. E isso sim que leva às alterações de luxação e fratura da coluna cervical. Esse é o dinamismo da biomecânica do trauma raquimedular. Agora aquele encosto posterior é fundamental. Sem dúvida, isso melhorou muito. Antigamente que eram encostos baixos, aqueles Opalas, Itamaratins, não sei se todo mundo lembra disso daí. Existe uma probabilidade que isso tinha impactos grandes. Isso acontece muito no mergulho também de água rasa também, que é muito comum a pessoa mergulhar em água rasa, certo? E ele tem um impacto de hiperextensão, às vezes bate a cabeça e também tem a luxação, quer dizer, não tem uma proteção. Isso acontece em vários tipos de trauma, mas principalmente no acidente veicular. Isso é muito comum de acontecer. Queria voltar para Itapeva, não sei se tem uma outra pergunta para aproveitar. Itapeva, tudo bem? Só continuando, quando esse paciente chega, ele chega imobilizado adequadamente pelo SAMU, pelo resgate perfeito. Ele está com a proteção cervical e a fixação da cabeça por tiras com os encostos laterais. Qual é o cuidado que se tem no socorrista de pegar esse paciente, botar numa maca, levar essa maca até o raio-x, fazer um perfil lateral da coluna cervical? Como que fica essa mobilização da cabeça? Alguém tem que ficar segurando permanentemente a cabeça? Ele fica com encosto lateral? Essa é uma dúvida que eu tenho.
Ok. Não, na verdade, aqui, como é que é um hospital universitário, logicamente para todos os hospitais que não tem essa possibilidade, o paciente mantém imobilizado. Tem os encostos, tem os encostos laterais, tem os encostos também, porque hoje em dia a prancha, você pode ver que as pranchas do SAMU aqui de São Paulo, elas já têm uma certa altura de 2 centímetros na região occipital. Por que eu estou falando isso daí? Já que nós estamos adentrando um pouquinho ao tratamento, eu vou falar qual é a posição mais neutra dessa posição de crânio. E eu falo da região cervical, por que eu estou pegando mais direção na região cervical? Porque 55% dos lesados medulares é pelo traumatismo da região cervical, 55%. Do trauma de coluna vertebral, a região mais comum, disparada, 2/3, é a região torocolombar. Porém, quem leva mais lesão medular é a região cervical. Então a preocupação é grande nessa área. E para que isso dentro tenha uma posição neutra, é necessário em 2 posições. Primeiro, eles acham que a posição neutra ao raio-x, ela tem que ser uma leve hiperextensão, uma leve extensão. Ela tem que ter aproximadamente 12 graus de extensão posterior. Então isso parece que é a posição neutra. Mas como a lesão mais comum é em nível de C4, C5, C5, C6, foi observado que colocando 2 centímetros na região occipital, aumenta o espaço nessa região. Então, se você pensar que a região mais comum é C5, C6, é adentrado colocar 2 centímetros. Então, eles já têm até um encosto, um cochoado já do lado posterior da cabeça, com essa elevação aqui no SAMU de São Paulo. Isso tem observado já há bastante tempo. E lógico que quando vai adentrar o raio-x, nós levamos, o médico tem que acompanhar esse paciente, o socorrista tem que acompanhar o paciente, até a relação de todas as radiografias, para que possa passar tanto para a máquina de radiologia, para você estar consciente, ou para quem que vai fazer o técnico de urologia, saber que tipo de lesão que ele está tendo. Senão isso pode deteriorar também no hospital. Eu vi aqui adentro que grandes possibilidades da entrada do trauma, lá no local do trauma, a entrada do hospital, existe uma piora de 23% do paciente quando mal manipulado. E quando adentra o hospital, isso pode evoluir de uma maneira simples, sim. Então tem que ter acompanhamento, tanto do ponto de vista médico, quem está se tratando, como do ponto de vista de paramédicos. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Queria colocar uma outra coisa também. Um primeiro atendimento inadequado deve custar muito caro para o paciente e para o país também. Você deve ter estatística disso daí também, epidemiologia sobre essa parte de atendimento. Sem dúvida. Olha, no Brasil não tem uma estimativa clara em relação à parte dos custos. Mas nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a incidência, que eu vou falar daqui a pouco, mas o custo é mais de 2 bilhões anual de dólares em relação a pacientes que têm sequelas em relação ao trauma. Mas eu vou falar um pouquinho da estimativa. Olha, a incidência, ela depende um pouco da região, ela depende da demografia e da geografia da região. Então cada local tem uma incidência diferente. Na América do Norte, eu falo isso aqui em torno de Estados Unidos e Canadá, são dados recentes de 2009, hein, gente, estou falando. É 43 a 51 por milhão de pessoas a incidência. Na Europa é um pouquinho menor, as estradas são mais pequenas, estão tentando outra velocidade, tem uma legislação um pouquinho mais pesada. Então nós temos uma estimativa de incidência de 3 a 19 milhões de pessoas. No Brasil existem alguns trabalhos aqui publicados. Eu vou detalhar alguns aqui. O Botelho é um colega nosso, todo mundo conhece, é um neurocirurgião conhecido, Dr. Ricardo Botelho, e ele fez uma estimativa em 2001. E baseou na zona norte de São Paulo até Franco da Rocha. E ele estimou que na cidade de São Paulo a incidência é de 22,63 por milhão por ano. E a média de acidentes, o mais impressionante, são 35 pacientes jovens, ativos, socialmente e economicamente ativos, gente. 45% com menos de 30 anos. Então essa é a melhor estimativa. Esse trabalho vai ser publicado agora no Spinal esse ano, já sei que vai estar sendo publicado, é muito interessante. E já tem um trabalho da região do Heliópolis também, fazendo essa primeira regionalização. Então é muito importante nós ver. Existem outros trabalhos, só que esses outros trabalhos demonstram mais relacionado à idade, o tipo de trauma, mas não muito na incidência. Eu vou entrar um pouquinho mais. Então, desses trabalhos todos, o acidente automobilístico ele faz mais ou menos de 35% a 55%. A violência, ela tem uma variabilidade de 14% a 29%. Quedas, somente os adultos, quedas que eu falo, quedas da própria altura, pacientes que têm espondilose cervical, os bicos de papagaio, eles caem na rua, ruas mal feitas, que eles estão andando, às vezes eles atropelam, as pessoas com problemas, injúria no esporte, 7,3% a 11%. Então, olha, esses dois aqui, para acidente automobilístico e violência, ela prevale mais de quase 70% em relação dos casos.
ok? E como é que nós agimos? Qual que é a fisiopatologia do trauma raquimedular? Olha, quando nós temos uma lesão, nós temos lá no trauma, nós temos uma lesão, então você está dirigindo, teve um impacto. Nós temos o quê? Que tipo de alteração nós vamos ter? A injúria primária. Essa injúria primária é inevitável pelo médico ou qualquer outra pessoa. É a injúria do trauma mesmo. O que provoca? Provoca o quê? Uma laceração, provoca uma compressão e cisalhamento. Isso é um problema mecânico. E nesse momento acontece o quê? Alterações tanto do ponto de vista de hipóxia como de hipotensão. Então o que surge? A injúria secundária. O que é a injúria secundária? É a formação de vasoespasmo, a trombose, a hemorragia. Isso que ocasiona. O que adentra nisso? A hipoperfusão e a isquemia. Esse é o grande problema do lesado medular. É a hipoperfusão e a isquemia. E o que acontece? A formação do quê? De neurotransmissores, que é o cúmulo de neurotransmissores, certo? Nos quais são o acúmulo de glutamato, o aspartato também, a formação de radicais livres, produção do ácido araquidônico, produção de prostaglandina e peroxidação lipídica. E isso que faz o quê? Destruição da membrana hipotóxica. Nós temos que parar o processo aqui. Aqui não tem jeito, que é a lesão primária, que é a mecânica. Mas aqui que nós temos que adentrar. E hoje o foco principal é nessa região. Como parar para que isso não aconteça e chegue à destruição da membrana hipotóxica. Bom, e aí, alguns cuidados, gente, como que eu falei, adentrei aqui, não tem cuidados médicos do ponto de vista de medicamentos. O que tem? São cuidados gerais. Se não falei à primeira vista que existem alterações de hipoperfusão e isquemia, nós temos que combater a hipoxemia e a hipotensão. Essa é primária e é tão importante como fosse uma lesão cerebral. Ele faz continuidade, o medula faz continuidade do sistema nervoso central. Nós temos que atacar essa região na hipoxemia. Então, no paciente consciente, nós vamos fazer por uma máscara de O2, um catéter de O2, não deixar fluido, porque nós temos que combater a pressão sanguínea, não deixar queda, hipotensão, lesa piora grandemente em 40% dos pacientes. Então, colocar o paciente em posição de Trendelenburg, monitorizar o paciente em termos de fluidos através do catéter de Swan-Ganz, vasopressores, fazer reposição de fluidos e células vermelhas sanguíneas. Se o paciente está em choque neurogênico, introduzir dopamina, sempre usar a dose inicial de 5 microgramas por quilo por minuto, usar, nos casos da atropina, por bradicardia atropina. Nos pacientes onde que tem lesões altas, cervicais, onde que o paciente tem alterações motoras, tanto do ponto de vista tanto da musculatura respiratória primária, acessória, nós temos que combater através do quê? De precaução da aspiração, através do tubo nasogástrico. Isso ajuda muito os pacientes. Colocação no catéter de fora, naqueles pacientes que têm alteração. E a hipotermia hoje é bastante questionável, não vou introduzir muito, mas também é um dos termos no tratamento do trauma. Bom, existem os tratamentos medicamentosos também, que eu acho que é importante. Eu vou citar alguns que hoje, e os atuais também, que são bem atuais, isso aqui são outros medicamentos. O grande adentro ao tratamento medicamentoso foi o metilprednisolona. Hoje, no atleta, ele já não é mais preconizado. Alguns países utilizam esse metilprednisolona. Por quê? Ele tem os seus efeitos deletérios bastante importantes no paciente. Foi visto em alguns trabalhos que, quando você dá metilprednisolona, as lesões medulares melhoram radiologicamente importantemente. Dá para ver alterações, aquelas contusões, aquelas lesões hemorrágicas diminuem de uma maneira bastante importante. Porém, foi visto do ponto de vista funcional, não houve uma melhora. Esses trabalhos de metilprednisolona foi através do NACIS. O NACIS foi um trabalho da National Spine de injúria. Ele comparou metilprednisolona com tirilazade, com antagonista de opiáceos. Isso foi um trabalho de 90, 92 e de 97. E isso foi visto que não houve grandes alterações do ponto de recuperação funcional. Então, hoje em dia, não é mais tão preconizado do ponto de vista de tratamento medicamentoso. Então, nós temos aqui os gangliosides, o GM1, hoje em dia tem poucos usos, estão sendo adentrados, no país nosso não tem tantos. O antagonista de canais de cálcio, os bloqueadores de canais de cálcio, que são os principais, que na verdade existe um aumento de permeabilidade da membrana, e isso é deletério em relação a radicais livres. Os antagonistas de opiáceos, que é o Narcan, que foi introduzido no trabalho do NACIS 2 em 1992, também não deu certo. Os antagonistas, como eu mostrei a primeira vez, lá no trabalho da fitopatologia do trauma raquimedular, que é a liberação de aspartato. Então ele emitiu aspartato também, os antagonistas não deram certo.
E esses aqui são os novos que estão surgindo. A melatonina, que são dados, que tem uma ação antioxidante e anti-inflamatório. O resveratrol, que é utilizado visto muito no suco de uva, no vinho, é anti-inflamatório, inibidor da enzima de lipoxigenase. O mexiletine, que é um bloqueador de canal de sódio. Dantrolene, que é um bloqueador periférico, inibição de liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, e tem outros, etomidatos, fosfato de magnésio, fenitoína, e hoje se usa até células-tronco. Está sendo aqui hoje utilizado já nos experimentais, para a produção de células-tronco, são células mesenquimais, tiradas da medula óssea, estão injetadas por via lombar, elas caminham para a região da lesão, mas ela melhora do ponto de vista radiológico, todo do ponto de vista da extensão da lesão, formação de menos cisto na lesão na região medular, mas funcionalmente não está dando muito sucesso. O que é importante, naqueles pacientes que têm melhor recuperação, são aqueles pacientes que têm uma lesão medular com um grau de motor e sensitivo um pouco melhor em relação aos outros. Esse tem recuperação melhor, mas ainda nós estamos no século da recuperação, da regeneração. Eu acredito que isso vai chegar um momento que nós vamos conseguir regenerar o sistema nervoso através do ponto de vista do trauma. Eu acho que é isso daí, gente. Colocar duas coisas que deu para entender aqui do trauma raquimedular. A primeira coisa era evitar o trauma, e isso só tem, eu acho que uma forma, é a legislação. A legislação pode alterar o número, ou pelo menos a intensidade disso aí está proibido. Segundo, é um treinamento adequado com o primeiro atendimento. Isso pode determinar muito lá na frente a sequela e as consequências desse trauma. E a terceira fase, depois daquele paciente já numa fase tardia do trauma, um processo de reabilitação para voltar para a sociedade, para ser produtivo, ou ver como é que a sociedade pode cuidar desse tipo de situação. Eu acho que são os três focos aqui, a gente queria colocar também para discussão. Eu queria abrir também, a Itapeva começou perguntando, o João Paulo também, vou abrir para todos por videoconferência. Aqueles que querem, a pergunta for, levante a mão para a gente estar podendo observar. Eu ia começar voltando para Itapeva, que tinha feito as perguntas iniciais. Itapeva, alguma outra pergunta, recomendação sobre essa situação? Não, foi perfeito, esclarecido. Obrigado. Obrigado, Franca, equipe de Franca, bom dia. Bom dia, Sadal, tudo bem? Bom dia, doutor Renato, doutor Luciano, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Pedro Fagione, o nosso intensivista. Luciano, por favor, relativo ao intervalo de tempo do procedimento cirúrgico, suponha que o indivíduo como esse aí que você apresentou tenha sido atendido e em 20 minutos ele está no hospital, daquele jeitinho, imobilizado e tal. E qual que é o intervalo de tempo para o procedimento cirúrgico ser realizado? Número 1. Número 2. O tratamento clínico em termos de corticoide e gangliosídeo, o que está comprovado ou não? Ok. Bom, em relação ao time da cirurgia, existem dois critérios de time de cirurgia. Primeiro time é que nós damos a cirurgia precoce, aquela que é ocasionada em 48 a 72 horas. Nesse período, logicamente, existe uma discussão muito ampla em relação ao procedimento precoce. Depende muito do estado geral desse paciente. Se o paciente está consciente, tem outras lesões secundárias, injúrias secundárias, nós aguardamos um procedimento mais tardio. Porém, existe uma certa ansiedade que, muitas vezes, por apresentar uma lesão ligamentar, óssea, existe uma certa dificuldade em relação à mobilização. Porque os pacientes você tem que imobilizar esse paciente, porque as complicações da imobilização é pior do que na não mobilização. Então, muitas vezes, adentramos a cirurgia precoce. Nós utilizamos aqui nessa casa a cirurgia precoce o mais rápido possível, para que o paciente faça uma fisioterapia mais adequada. Então, se o paciente está bem, conscientemente, tem condições de cirurgia, nós adequamos normalmente em 48 a 70 horas, preparamos o paciente, fixamos o paciente se necessário, ou o procedimento cirúrgico necessário, ou tracionamos muitas vezes, ou colocamos um halo-veste, mas muitas vezes nós fazemos precocemente. E nas cirurgias mais tardias, nós deixamos para aqueles casos onde tem injúrias secundárias piores, onde os pacientes não dão para mobilizar, situações de choque, pacientes que não têm outros traumas cranianos graves, onde que a dificuldade de cirúrgico é muito ruim em relação ao pior do ponto de vista lesional. Então nós deixamos para o segundo tempo, mas a grande maioria nós fazemos aqui nas primeiras 2 a 3 dias. E o segundo era o
Segunda pergunta era... Uso de corticoides, dose, o que está provado, e gangliosídeos. Não, olha, o gangliosídeo é esse dado, aparentemente até 72 horas do trauma, não tem nada provado em relação a isso. Os trabalhos mostram que existe um processo de melhoria do ponto de vista radiológico, mas não existe melhoria do ponto de vista funcional. A metilprednisolona está abolido praticamente, gente, não se usa mais metilprednisolona para trauma raquimedular. Estou pondo aqui para vocês do ponto de vista legal, porque existe aí um questionamento legal e referente. Mas a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também a Sociedade Brasileira de Ortopedia não preconiza, e o ATLS não está mais preconizando o uso de metilprednisolona. Por quê? Existem problemas sérios, por exemplo, pacientes com menos de 14 anos, grávidas, lesões trauma-raquimedulares abertas, nós não utilizamos, mas não tem nenhum benefício grande. Os americanos, eles acham que existe aumento de ponto em relação à classificação da melhora fisioterápica na reabilitação. Eles acham que dando um corticoide, a metilprednisolona ou gangliosídeos, parece que tem um retorno, uma redução melhor do ponto de vista da reabilitação futura, 6 semanas, 6 meses. Mas isso também está muito mal protocolado, não tem ensaios clínicos corretos, então eu não acredito do ponto de vista metilprednisolona. Nós não utilizamos esse medicamento aqui no ponto de atendimento. Trauma raquimedular e crânioencefálico também. Também o trauma crânioencefálico é outro advento. Existem outros tipos de lesões. Aí quando está associado ao trauma raquimedular, nós não pensamos do ponto de vista direto ao tratamento medicamentoso ao trauma raquimedular, e sim ao crânio. Então usamos decadrol, normalmente usamos. Só que para algumas patologias só. Hoje o decadrol também está bastante diminuído. Somente nas áreas de contusão, assim, nós usamos bastante a parte de corticoide. Franca, não sei se tem outra coisa. João Paulo? Franca, tudo bem? Pergunta, obrigado. João Paulo, tudo bom, João Paulo? Doutor Luciano, eu queria que o senhor desse uma interpretação num problema local nosso aqui, que infelizmente nós não temos o SAMU ainda. Nós temos aqui o bombeiro, o resgate, que faz um belo serviço aqui na nossa cidade, mas infelizmente a nossa Santa Casa aqui é referência de 17 cidades e muitas vezes o politrauma, o resgate não consegue chegar e atender o paciente politraumatizado de imediato. E muitas das vezes as prefeituras acabam trazendo um paciente com muitas falhas de transporte e às vezes até sem prancha rígida, sem condições ideais para o transporte. No caso, a gente já teve situações aqui de pegar o paciente, ter um paciente com trauma medular e esse paciente precisar ser removido para uma unidade tipo São José do Rio Preto, que seria nossa referência maior aqui, e esse paciente ainda ficar conosco. Ele foi diagnosticado trauma raquimedular aqui em Votuporanga, mas ele precisou ser transferido, ser removido para outro local, para uma outra equipe abordar esse paciente. E aí, assim, o cuidado que a gente deve ter com esse paciente é mantê-lo com prancha rígida, mantê-lo com colar cervical, manter com a imobilização frontal. Esse período, e muitas das vezes é difícil você ficar com esse paciente imobilizado nesse período de espera, onde você fica aguardando transferência, aguardando remoção, e vocês, porventura, fazem algum tipo de sedação, algum tipo de analgesia que deixe esse paciente mais calmo, mais tranquilo? O que você pode me falar nesse aspecto? Aproveitando a pergunta do colega de Votuporanga, eu posso fazer uma pergunta, Luciano. Quando é que eu posso liberar a imobilização do colar cervical? Aproveitando a pergunta do... Olha, eu acho o seguinte, gente, nós estamos aqui em 2009, 2010 está chegando. Nós temos que adequar as regiões quanto ao trauma raquimedular. Olha, se eu falar para você de uma maneira
de jeitinho brasileiro, nós podemos adequar que tipo de imobilização, eu acho que isso tem que ser preconizado na assistência social, a prefeitura local, que isso tem que pegar no... Porque o que eu acabei de falar, a grande maioria das pessoas, a mortalidade no ato do trauma até a admissão hospitalar, ela é alta quando não bem tratada, ela perfaz de 26% a 47%. E ela tem uma deterioração neurológica. A deterioração neurológica, ela vai até 25%, 26% se não bem imobilizado. Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui alguns dados do dano SAMU. O SAMU começou em 1971 nos Estados Unidos, foi o Sistema Médico de Emergência. E até 1970, esses pequenos critérios que eu estou falando de hipovolemia, de fluido, da paciente, a hipoxemia, da entrar com oxigenoterapia, foi mudado, e olha que maneira impressionante, em 1970, até 1970, 55%, olha o que eu estou falando, 55% tinha lesão medular completa. O que é lesão medular completa? Ele tinha alteração do ponto de vista motor sensitivo, como nós chamamos aqui na parte neurológica, grau 0, sem movimentação. A partir de então, os primeiros dados, a partir de 1971, que foi adentrado o sistema médico de emergência, em 82, 82, se não me falha a memória, é que foi adentrado os primeiros dados. E por incrível que pareça, já adentrava o pronto atendimento 61% com lesões incompletas. Então são dados tão importantes que a gente é inadmissível regiões como você, Votuporanga, eu conheço muito bem Rio Preto, Fernandópolis, essa região toda aí, são de grande movimento, e isso é tem que estabelecer isso aí dentro da prefeitura, assistência social, a colocação de uma prancha, um colar. É que o meu tempo aqui é bastante curto. Eu trouxe aqui para você, eu ia trazer para vocês o colar cervical, os tipos de colar cervical e qual é a mobilização que eles dão em relação à flexão, à extensão, à inclinação lateral. Eles dão pouca utilização. Se você pensar bem, o colar soft, o rígido, o Filadélfia, eles dão pouca utilização. Nos Estados Unidos já não se usa mais o Filadélfia. Existem outros tipos de colares que são mais firmes. Mas hoje, como nós temos um colar simples, o colar simples, o soft, já é ótimo. O colar simples você faz com papelão, com espuma, você faz de uma maneira tranquila. Isso tem que adentrar o colar. Agora, pegando um gancho aqui do Renato, rapidamente, existe um trabalho, Renato, que chama Nexus 2000. É um trabalho canadense, ele foi publicado no ano 2000. É um trabalho que mais de 3.800 pessoas com colar cervical. Então, eles viram que o valor preditivo desse colocação do colar, quer dizer, que não precisa do colar cervical, em 99,9%. De que maneira? Vou explicar. Naqueles pacientes que estão conscientes, naqueles pacientes que não, na palpação cervical, no ato do trauma, não tem dor importante, não tem história de etanol ou drogas, ou intoxicação, e não tem rebaixamento do nível de consciência. E não tem movimento de distração. O que é movimento de distração? É aqueles pacientes, vou dar exemplo, é o trauma veicular, onde que tem o movimento de flex de distração, queda de bang jump também tem movimento de distração. São movimentos desses que eu tenho uma ideia, só tem movimento de distração. Então, sabendo o mecanismo de lesão, esse colar está factível de retirar. Esse trabalho foi tão importante que foi feito que uma grande maioria não necessitou de colar cervical, não tinha lesão cervical. Porém, existem outros trabalhos que comprovam que, apesar que não tem sintomas neurológicos, a tomografia, junto com o raio-x, ela tem 100% de sensibilidade em relação ao diagnóstico de fratura. O raio-x, ela passa, não ter diagnóstico de fratura, de 5% a 8%. Se você tem uma dor cervical, você faz um raio-x, você percebe que não tem uma lesão, mas o paciente ainda mantém a dor, quer dizer, você pode completar com tomografia, que aumenta a sensibilidade e o diagnóstico dessas lesões. Então é muito importante para mim, raio-x simples e tomografia diagnostica. A ressonância só é necessária para ver partes moles, ver hemorragia e tem sinais de lesão medulares, entendeu? É que nós temos a ressonância de uma maneira mais correta, a tomografia está quebrada, nós usamos a ressonância. Porém, não é o critério de maneira, só o raio-x de perfil lateral, você tem as 3 incidências, hein? Transoral, anterolateral, anteroposterior e lateral. Isso é muito importante para o diagnóstico preciso desse tipo de lesão. Então não tem que se preocupar. Esses são os critérios principais. E olha, eu falo 99%. Eu vou querer pegar um ganchinho aqui que eu acho que é importante. Nós temos que ver também, do ponto de vista da imobilização, ela é muito também, a parte radiológica, a imobilização estão muito próximos dos critérios de imobilização e fazer radiologia. Que eu vou repetir novamente, nível de consciência não está alterado, mecanismo de distração ausente,
não tem sinais de intoxicação ou de etanol e não tem dor ou palpação em todo o trajeto. São sinais que muito semelhantes tanto na colar cervical como na radiologia. E pegando por final, porque eu sei que o tempo está esgotando, nós temos que lembrar, se você encontrar uma fratura de coluna cervical, 20% existem outras lesões associadas em outras colunas. Então não basta você ter uma dorzinha aqui, não fazer radiografia por coluna inteira, quando você tem já diagnosticado esse tipo de fratura. Queria passar também para a Marília. Marília pediu a palavra. Marília. Bom dia. Eu só gostaria de pontuar algumas coisas. Nós aqui utilizamos o critério da EISA para a classificação dos traumas raquimedulares em quantificação. Uma coisa que me chamou a atenção no que ele disse é que também nós usamos o NACE 3 para o emprego da metilprednisolona, né? Com lesões até 4 horas, a gente faz metilprednisolona durante 24 e até de 3 a 8 horas durante 48 horas. E eu achei interessante nisso que ele colocou de não emprego, porque nós temos esses casos onde está contraindicado o uso de metilprednisolona e que os pacientes, inclusive, tiveram melhor quadro sem usar. É um medicamento caro, às vezes a gente não dispõe de tanto, porque 30 mg por quilo na primeira hora são muitas ampolas, mas é infelizmente o que tem de protocolo de atendimento no trauma raquimedular. Eu gostaria de saber se existe algum trabalho, porque na França já está proscrito o uso do metilprednisolona no trauma raquimedular, em alguns países europeus também, só que nós temos a parte legal aqui no Brasil. Quer dizer, se for por alguma coisa que você não usar, esse é o nosso receio, de não prescrever e passar por negligente. Então, gostaria de saber se existe realmente esse trabalho que nos desobrigue a usar no Brasil, para que a gente possa realmente não ter necessidade de usar. A exceção que a gente faz realmente para grávida, criança abaixo de 14 anos e ferimentos abertos, ou por arma de fogo ou por arma branca. Com exceção disso, a gente tem empregado seguindo o NACE 3, os critérios da NACE 3. Eu gostaria de saber a opinião dele. Ok, olha gente, a gente participa de uma sociedade que todo ano aqui no Brasil, nós temos aqui um congresso, o Congresso Espinhal de São Paulo, ele acontece muitas vezes aqui no Maxud Plaza. Isso foi uma discussão ampla nossa lá de colocação, vários especialistas da região, da área internacionais vieram e discutiram esse metilprednisolona. Na verdade, existem evidências em vários multicentros, em vários centros, não do ponto de vista do Brasil, e em vários outros centros, porque o Brasil ele tem uma certa criterização do ponto de vista legal, mas do trabalho mesmo relacionado a algum ensaio, não existe esse trabalho até o momento. Existem alguns ensaios relacionados assim, de pequenos casos, de pequenas quantidades de grupos, mas não do ponto de vista de uma análise maior, randomizada, então não tem no Brasil, no momento. Mas é que você acabou de falar e muito bem colocado. Na França já está prescrito, nos Estados Unidos alguns pontos de uso, mas do ponto de vista legal. Mas existem trabalhos internacionais, existem trabalhos bem vinculados, já que provam que o metilprednisolona, a verdade, já não se usa mais, e o ATLS já preconizou isso daí, já está no livro do ATLS atual que não se usa mais. Agora eu entendo essa pergunta de Marília e eu queria complementar da seguinte forma: o que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Coluna, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o próprio ATLS, tem como norma diretiva, ou seja, não sei se hoje tem um projeto de diretrizes do governo que vem lançando várias condutas, nós vamos padronizadas para determinadas situações. Em relação a essa, se o nosso médico lá de Marília ou em qualquer lugar do país está em dúvida, aonde ele teria um respaldo que fala, olha, tem aqui uma diretriz do Ministério da Saúde ou do Colégio Brasileiro de Cirurgiões falando que não é necessário. É isso que eu acho que é importante colocar. Então, é que eu acabei de falar, Saló, existe assim, não existe uma diretriz em relação ao trauma raquimedular até o momento em relação ao não uso. Então ainda não tem uma diretriz. Da Associação Médica Brasileira, não. Mas existe assim dentro da Sociedade Brasileira da Ortopedia também, já existe respaldo bem claro dentro da sociedade a não utilizar do ponto de vista do metilprednisolona. Do ponto de vista legal ainda não tem, é que o colega colocou. Às vezes a ansiedade é maior do que o resultado que tem preconizado. Então isso tem que ser colocado, que isso, o trabalho NACE 1, NACE 2, NACE 3, 90, 92, 97, foi trabalhos assim comparando medicamentos com outros medicamentos. Mas existem trabalhos que já radiológicos, da própria radiologia, que provam que houve uma melhora do ponto de vista visual, mas não do ponto de vista da recuperação funcional. Isso já está caindo em uso, já não está usando mais. Mas no Brasil não existe isso daí. Existem trabalhos isolados, existe consenso de grandes pessoas que levam isso ao ensino, que mostram que existe não melhoria em relação a isso aí, mas não existe.
infelizmente não existe no momento. Sim, Marília, tudo bem? Alguma outra pergunta de Marília? Só para complementar, realmente no Cochrane tem um trabalho que tem evidências onde eles provam que o metilprednisolona diminui o risco de morte, tal, não tem evidência disponível na recuperação neurológica. Mas tem um trabalho no Cochrane mostrando também que o emprego, essa história, que pode ser empregado, que não é totalmente descartado. E nós realmente, infelizmente, no Brasil, a gente tem que se apegar muito a esse aspecto legal, né? Porque hoje, realmente, se você não tem trabalho nacional, onde existe um grande serviço aí de São Paulo mesmo, que colocou esse protocolo e não, nas diretrizes também tem esse protocolo, eu acho que a gente tem que usar, infelizmente, essa é a minha opinião. Eu também concordo com o colega, não tem tido, assim, no achismo dos nossos casos, os casos que inclusive não usaram tiveram melhora mais do que os que usaram. Pacientes com TCE que a gente não pôde usar, ferimento por arma branca que não pôde usar, eles tiveram até melhor, mas infelizmente, legalmente, eu acho que essa ideia que eu queria saber, se eu continuo ou não usando, se legalmente um trabalho internacional eu vou ter uma segurança de uma defesa civil posterior quando eu tenho uma diretriz nacional que me diz que é para usar. Eu só queria completar aqui, aproveitando o teu gancho, se você chegar um paciente que tem, não sei se você conhece a classificação de Frankel, que é uma classificação para lesado medular, de trauma raquimedular. E o Frankel mostra que o tipo A não tem nenhum, existe um déficit motor sensitivo importante nesses pacientes. Foi visto que o metilprednisolona nesses casos não tem nenhum efeito. Esse trabalho da Cochrane nós lemos. E nós vimos que do Cochrane, no ponto de vista geral, falando aqui, foi visto que houve uma melhoria em relação a 6 meses e até algum tempo maior em tempo de reabilitação em relação ao que não foi realizado, em recuperação futura. Mas não se sabe, não comparou com outros tipos de medicamentos. Mas no lesado trauma inicial, parece que não tem nenhum efeito do ponto de vista de melhoria. Então existe mais uma ansiedade aqui do ponto de vista legal, eu concordo com você. Acho que nós temos que utilizar. E quando que utilizar? Se alguém quiser utilizar, usar na escala de Frankel, no B, no D, no B, no C e no D, onde são lesões mais incompletas. Essas são mais embasadas. O E, que é normal, não tem como usar. O A não tem como usar. Então, se fosse usar, eu usaria no B, no C e no D, do ponto de vista legal. Tá ótimo. Queria passar também para o Barretos. Barretos, o microfone está desligado. Já está solto aí. Barretos, precisa ligar o microfone. Nós estamos sem o som de Barretos, o microfone deve estar desligado, precisa ligar o áudio. Queria voltar aqui. Marília, não sei se está satisfeito com a resposta. Alguma outra pergunta de Marília? Sorocaba, Franca, Itapeva. Doutor Aristide, Sorocaba. Bom dia, Sadal. E doutor Luciano Haddad. Doutor Luciano Haddad tem parente aqui em Sorocaba? Tebet. Nós temos Márcio Haddad, prefeito lá de Salto de Pirapora também. E assim minha mãe, alguns colegas médicos. A minha mãe nasceu em Sorocaba. Ela é Tebet. Perfeito. Muito bom. Conterrâneos. Nós aqui no pronto-socorro, nós dividimos a cidade. Alta complexidade, traumas de modo geral, é o conjunto hospitalar de Sorocaba que recebe esses pacientes. Eventualmente, o pronto-socorro também recebe, e da maneira mais incorreta possível, porque geralmente são pacientes trazidos por algum motorista, algum indivíduo que tenha lá, que seja parente, ou então que passou pelo local e traz a vítima até o pronto-socorro. Então, esse tipo de traumatismo quando vem para nós, vem dessa maneira, enrolado no carro, no banco de trás, né?
E nós temos que dar o primeiro atendimento, obviamente. O que temos procurado fazer, a equipe de socorristas que atende o pronto-socorro, mesmo nesses pacientes que vêm com condições inadequadas de transporte, tentar utilizar a maca, utilizar o colar, procurar, e mesmo que já possa até ter uma provável lesão maior, de qualquer maneira, nós tentamos imobilizá-lo de maneira adequada, para daí então encaminhar para o serviço que é o serviço de referência. Então essa é a conduta que tem sido tomada aqui na Santa Casa por não ser um hospital de referência, de traumatismo. Todavia existe aqui também na Santa Casa grandes cirurgiões que o senhor deve conhecer, que trabalham conosco na Santa Casa. Então, vez por outra, há também cirurgias que são realizadas de emergência, porque além do trauma raquimedular, há pacientes com outras moléstias, outros problemas, problema abdominal, uma ruptura de baço, enfim, um politraumatismo que precisa ser atendido de imediato. E de maneira que há um consenso, assim, quando esses casos surgem para nós, o consenso é fazer o que é melhor possível dentro daquilo que é possível fazer e depois encaminhar. Assim que nós temos agido e utilizando toda essa medicação que foram devidamente anotadas. O uso do corticosteroide é uma rotina, é usado como rotina, e dá a impressão de que o efeito dele é melhor, no sentido de melhorar, inclusive, o paciente no sentido geral, não por diminuir somente o edema da região, etc. Então, essa é a nossa conduta. Por enquanto, tem sido essa a nossa conduta. Depois, nós encaminhamos, então, para o conjunto hospitalar, ou, se for o caso de cirurgia, ficar por aqui mesmo e tomar todas essas medidas. É isso que eu tenho a dizer. E uma pergunta externa, quem sabe, que eu gostaria de fazer, a cidade como São Paulo, e quem sabe outras cidades da mesma maneira, o número de motoqueiros, eles falam motociclistas, né? Eu acho mais bonito falar motoqueiro, sei lá. De qualquer maneira, o número de motoqueiros ou motociclistas tem aumentado significativamente. Então, o que gostaria de que o nobre colega nos explicasse se o uso daquela proteção medular que vai atrás do pescoço, é uma proteção nova que os motociclistas usam. Além do capacete, tem que ser um capacete o melhor possível, essa proteção na medula que se usa na região posterior do tórax e pescoço. Isso realmente, doutor Luciano, modifica alguma coisa? Às vezes pode até piorar, por isso que eu estou perguntando. Será que é uma medida interessante para que se evite o trauma raquimedular nos motociclistas? Muito obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Doutor Aristides, agradeço a pergunta. Olha, eu não tenho experiência para falar para o senhor a respeito da relação à conformação do capacete. Eu posso falar do ponto de vista da conformação morfológica da cabeça em relação ao tronco. Existem alterações, sim. Tanto que o trauma da criança é diferente do trauma do adulto em relação à coluna cervical. A criança, por que me parece, o adulto tem uma fratura mais comum tóraco-lombar, na região mais comum, e a lesão medular acontece no adulto mais na região cervical. Na criança é o contrário, a região mais comum de trauma de coluna vertebral é na coluna cervical. Porque a conformação do craniano em relação à parte do tronco, ela é maior, ela provoca maior lesão em relação ao movimento biomecânica. Eu não tenho experiência desse capacete, não sei se o Renato tem alguma coisa, Sadal. Eu não tenho experiência em relação a isso daí. Sinceridade, vou até por trás tentar procurar os bombeiros, falar, porque não tem trabalho relacionado a isso daí. Eu posso até ver isso aí. Esse capacete aí é uma coisa que veio das corridas, né, de motociclismo, estão querendo colocar agora como legislação para todo motociclista ou motoqueiro usar aqui em São Paulo. Amanhã nós vamos estar aqui com o atendimento pré-hospitalar do SAMU.
E aí algumas coisas do atendimento pré-hospitalar sobre imobilização nós vamos estar discutindo aqui também. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse gancho dessa pergunta para fazer para o pessoal lá do SAMU. Em relação a outras questões, Barretos, eu não sei se retomou aqui o áudio, Barretos. Barretos, nós estamos sem o áudio de Barretos, eu acho que está por um microfone, nós estamos sem o áudio de Barretos, continua sem áudio. Você está checando isso com a parte técnica, Barretos. Eu não sei se tem outra pergunta, não sei se o doutor Aristides está satisfeito com a pergunta também. Com a resposta. Com a resposta, desculpa, com a resposta do doutor Luciano. Não estou satisfeito, sim, mas nós temos tido também um problema sério. Nós temos dificuldade de ouvir. Eu acho que é de todos, pelo menos para nós aqui, nós temos tido dificuldade de ouvir, de ouvir as palavras bem silabadas, fica misturando um pouco. Tem vezes que não dá para nós entendermos aquilo que foi falado. Mas, de qualquer maneira, eu estou vendo aqui, amanhã na unidade do atendimento pré-hospitalar, quem sabe essa pergunta possa ser feita novamente para a gente saber o que vamos fazer. Mas não deu muito para entender direito aquilo que foi falado. Mas agradecemos aí, doutor. Então, Luciano, você pode... Você pode repetir a pergunta um pouco mais, a resposta um pouco mais alta? Doutor Alice, Luciano, o senhor está escutando bem agora? Melhorou? O problema acho que é da transmissão realmente. Ele embaralha as palavras. Eu tenho aqui os outros colegas que perguntei sobre isso e realmente às vezes fica um pouco difícil da gente entender a resposta que... Não sei se não deu para compreender assim uma grande parte. Não, eu vou repetir que eu não tenho experiência em relação a esse tipo de capacete. O que eu posso falar do ponto de vista de conformação em relação à cabeça da criança, em relação ao tronco, em relação ao adulto também. E eu falo antemão que se no adulto existe uma fratura que é a mais comum, é a região de transição tóraco-lombar, na criança a região mais comum de trauma de coluna é a coluna cervical, é a região mais comum de trauma vertebral. Porque existe uma conformação alterada, a cabeça da criança é maior em relação ao tronco. Então essa conformação e a biomecânica do trauma altera no momento, quer dizer, o momento eu falo do ponto de vista mecânico em relação à movimentação maior na região cervical. Então eu não sei, eu acredito que até que esse colar, de forma que está sendo colado, o doutor Sadal me explicou aqui, tem um certo critério de poder melhorar, mas não sei se tem trabalhos provando isso daí atualmente. Pode ser que futuramente a resposta seja melhor colocada, mesmo que existe, nunca acho que não tem assim um ensaio desses pacientes que usam esse tipo de colar, de capacete, e tenha lesões medulares futuras, e que tipo de lesão tem. Isso vai ser adentrado a partir de alguns anos. Mas eu não tenho experiência em relação ao capacete. Mas a morfologia, sim, tem alterações do ponto de vista da localização da fratura. Bem, Mobre. Eu queria colocar a todos, se existem mais perguntas sobre esse tema, trauma raquimedular. Senão, pelo horário aqui, a gente já está encerrando. E amanhã, lembrando que amanhã nós vamos ter o atendimento pré-hospitalar, que vai ser coordenado pelo SAMU. O SAMU vai vir aqui explicar como é o atendimento, a recomendação do SAMU em relação ao atendimento pré-hospitalar. Eu não sei se Barretos voltou o áudio de Barretos. Áudio de Barretos, estão conseguindo? Nós estamos conseguindo ouvir o áudio de Barretos. Alguma outra pergunta de Votuporanga, FEOSP, Franca, Itapeva, São Luís Gonzaga, Marília, Sorocaba, Santos, Lorena e Ourinhos em relação a esse tema? Se não, está encerrando e lembrando que amanhã nós estaremos aqui das 11 ao meio-dia falando sobre atendimento pré-hospitalar. Depois eu queria que Barretos, com a parte técnica, ficasse aqui no ar para poder fazer esse ajuste, tá bom? Obrigado a todos, até mais.